Lumos. Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje estamos aqui para vos falar sobre Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Dumbledore. Nasce no ano de 1881. Seus pais eram Kendra e Percival Dumbledore e tinha dois irmãos mais novos, Ariana e Aberforth Dumbledore. Nem tudo na vida do nosso querido diretor em Hogwarts era brilhante, e isso deve-se ao fato de que, com 6 anos de idade, Ariana estava a brincar num jardim onde 3 muggles a maltrataram. E nisto estamos a dizer que foram bastante ruinzinhos com aquela criança. A partir desse ponto, a Ariana nunca mais conseguiu executar um feitiço corretamente, causando alguns incidentes aqui e ali, porque afinal de contas, com 6 anos ainda estava a aprender a magia em si. Seu pai, Percival, já desesperado com o facto da filha estar naquele ponto, perseguiu aqueles 3 muggles, executou o feitiço, executou a maldição Cruciatus e acabou por matar os 3 muggles. Com isso, teve um bilhetezinho direto, e só de ida, para Azkaban, onde acaba por falecer uns anos mais tarde. Devido a toda essa situação, Kendra, mãe de Dumbledore, devido à pressão da sociedade em si, os boatos que corriam, as notícias que saíam em jornais, acabou por ter que sair da casa onde eles moravam e foi para Godric's Hollow. Sim, Godric's Hollow, onde morava a historiadora mais famosa do mundo da magia, Bathilda Bagshot, e onde posteriormente nós temos conhecimento que morou Lily Potter, James Potter e, claro, Harry Potter. 1892, Dumbledore chega a Hogwarts, onde o chapéu seletor o coloca na casa Gryffindor. Devido ao histórico que ele tem familiar, o facto de seu pai ter estado preso em Azkaban devido àquela situação com os muggles, a maior parte dos alunos em Hogwarts acabam por colocar de parte todos menos um. Elphias Dot acaba por se tornar o melhor amigo de Dumbledore. Os anos vão decorrendo tudo muito bem. Dumbledore era um aluno brilhante, atraente também. Dumbledore tinha os seus olhos azuis brilhantes, na sua juventude tinha o seu cabelo avermelhado, e atenção, avermelhado não é ruivo, tinha o seu cabelo avermelhado, o seu nariz era grande e adunco e tinha uma cicatriz do metro de Londres no seu joelho esquerdo. Acreditem se quiserem, porque nunca ninguém viu. Mas ele dizia que tinha, então, tinha. Como uma maldade e uma maldição nunca vem só, algo acontece na vida de Dumbledore que muda radicalmente tudo aquilo que ele tinha de planos para o futuro. A sua irmã Ariana acidentalmente acaba por matar a sua mãe Kendra. Dumbledore vê-se então com um futuro traçado que ele teve que simplesmente cancelar todos os projetos que tinha de viver o mundo, de poder fazer novas descobertas, para ficar com os irmãos mais novos, onde teria que começar a trabalhar também, para conseguir lidar com a situação, tendo a Ariana e a Aberforth ainda como seu encarregado de educação. Nesse preciso momento, Dumbledore toma a decisão e vai para Godric's Hollow durante aquele verão, onde conhece um personagem caricato. O personagem desse estamos a falar de Gellert Grindelwald. Grindelwald era o sobrinho neto de Bathilda Bagshot, como todos já têm grande conhecimento. Era uma pessoa macabra, vamos chamar assim. Juntos criaram um lema para um bem maior. E o que é exatamente isso? Subjugar muggles a si mesmos, ou seja, subjugar os muggles ao mundo bruxo. Eles são bruxos, eles têm magia, eles são seres superiores. Porque é que eles têm que viver sempre no escuro, sempre a fugir, sempre escondidos? Eles não queriam mais isso. Para isso eles queriam conseguir viajar a Europa atrás das Relíquias da Morte. Relíquias da Morte, nós estamos a falar da Capa da Invisibilidade, Pedra da Ressurreição e a Varinha das Varinhas. Num belo dia, já Dumbledore e Grindelwald tinham algo já alinhavado, já tinham o projeto todo definido como queriam fazer as coisas, quando o seu irmão Aberforth, em uma conversa com o irmão, lhe diz que tu vieste para Godric's Hollow por causa da Ariana. A Ariana acaba por acidentalmente matar a sua mãe, estava traumatizada, estava sensível, precisava do irmão do seu lado e ele não estava lá. O apoio da Ariana, durante todo aquele tempo, foi Aberforth. No meio desta conversa entre irmãos, Grindelwald achou que o Aberforth estava a tentar afastar Dumbledore dele, que de alguma forma tentou sensibilizá-lo, com a parte familiar, e que queria acabar com o projeto que eles estavam a tentar criar.
Com isto, sentindo-se ameaçado, executou a maldição Cruciatus em Aberforth, e naquele preciso momento Dumbledore teve que fazer uma escolha. Ou deixava Grindelwald terminar a maldição que estava a executar, ou ajudava o irmão, e como todos sabemos, Dumbledore ajudou Aberforth. Começa assim então o primeiro duelo entre Gellert Grindelwald e Dumbledore. Durante essa batalha algo acontece, e mais uma vez Dumbledore não é um homem de sorte. No meio do duelo, uma das varinhas, que não sabemos qual delas foi, eu continuo a querer pensar de que não foi a de Dumbledore, mas não há registros que nos deem a certeza sobre esse facto, mas uma dessas varinhas atinge Ariana. Portanto, Ariana morre durante esse duelo. Grindelwald foge, vai viajar à Europa à procura da varinha das varinhas, da capa de invisibilidade e da pedra da ressurreição na mesma. E Dumbledore acaba por ficar completamente traumatizado. Nunca mais nós vimos o Dumbledore que era na sua juventude e o Dumbledore que se transformou posteriormente a isso. Nós temos a noção que, por exemplo, no funeral de Ariana, o Aberforth culpa o irmão da morte de Ariana, dá-lhe um murro em pleno funeral, e é por isso que Dumbledore tem o nariz torto. Se vocês repararem, ele tem esse nariz um bocadinho estranho. Devido à situação que aconteceu com a sua irmã Ariana, Dumbledore decidiu que não queria mais nada com qualquer tipo de situação que tivesse a ver com poder. Para vocês terem uma ideia, ele rejeitou inúmeras vezes ser Ministro da Magia porque sabe que é um cargo que acarreta responsabilidades e que lhe dá um determinado poder no mundo bruxo. Mas, em compensação, aceitou o cargo para Hogwarts de professor de Transfiguração para poder ensinar aos alunos, para ensinar a todos os mais jovens a controlar a magia. E nós temos algumas partes que nós podemos ver posteriormente, que Dumbledore sempre tentou que todos os alunos controlassem a magia. Entretanto, Grindelwald fez as suas buscas pela Europa e acabou por encontrar a varinha das varinhas, que pertencia ao fabricante de varinhas Gregorovitch. Tell me, Gregorovitch. It was stolen from me. Who was he? The thief? It was a boy. It was he who took it. Após a posse desta varinha, Gellert Grindelwald achou que poderia regressar e duelar com Dumbledore. A única questão que ele não ponderou foi que a varinha das varinhas não lhe pertence. Aliás, ele roubou. A varinha das varinhas respeita a próxima pessoa que a conseguir adquirir através de um duelo, porque ela só é fiel a quem tem o poder. Portanto, a partir do momento em que Grindelwald roubou a varinha não lhe responde. Portanto, estamos a ver neste mesmo duelo quem é o vencedor, e sim, é Dumbledore. Dumbledore vence, a varinha das varinhas passa então para a posse do nosso querido professor Dumbledore e posteriormente diretor. 1956, Dumbledore torna-se diretor em Hogwarts. Welcome to another year at Hogwarts. Com esse cargo, nosso querido diretor fez algumas melhorias no castelo e nos campos de Hogwarts. Como assim? Dumbledore criou a Casa dos Gritos, criou o Salgueiro, criou a Ordem da Fênix para combatermos Voldemort, posteriormente, como sabemos, para ajudar a família Potter por causa da profecia, onde nós sabemos que o rapaz, no final do mês de julho, derrotará o Lorde das Trevas. Então, sim, a Ordem da Fênix também acabou por ir um pouco por aí. Dumbledore morre no ano de 1996, na Torre da Astronomia, onde supostamente Draco Malfoy deveria matá-lo, mas quem acaba por matar é Severus Snape. Porquê? Dumbledore, infelizmente, teve um lapso. E se vocês se relembram, nós temos o anel que é um Horcrux, o anel de Marvolo. Dumbledore esqueceu-se que aquele anel era um Horcrux. E o que é que ele fez? Num momento insano, colocou o anel no dedo. Com isso, teve um ano de vida. Que Severus Snape, com algum tempo e algumas poções, acabou por tentar alargar o máximo que conseguia da vida do nosso querido diretor. Então ficou acordado. Todos sabíamos que Draco Malfoy estava a tentar matar Dumbledore e que iria falhar. E que caberia a Severus Snape matar Dumbledore. Ficaria bem na figura, no retrato, não é? Perante Voldemort. Se há algum ato mais leal do que matar o grande inimigo de Voldemort, seria esse. Então o acordo foi feito.
e na Torre de Astronomia, no ano de 1996, morre Dumbledore e é morto, sim, por Severus Snape. Avada Kedavra. O funeral de Dumbledore é algo que não é como nós vemos nos filmes. Não, eles não levantam uma varinha com uma luzinha na ponta e a marca negra no céu desaparece. Não. Leiam o livro de Relíquias da Morte, ok? Vocês vão ver como é brilhante o funeral de Dumbledore. Apesar de haverem criaturas que estão de mal com Hogwarts, que é o caso dos centauros, dos sereianos, todos eles vêm ao funeral. Dumbledore é o único diretor que tem o privilégio de ser sepultado nos terrenos em Hogwarts. Mais nenhum outro diretor, durante todos aqueles anos que Hogwarts existe, foi sepultado ali. Então Dumbledore teve, desde os sereianos aos centauros, todos os alunos da Hogwarts estiveram presentes, independentemente de casas, independentemente de qualquer outra coisa. Quem traz o seu corpo até o seu túmulo é Hagrid. Portanto, aí vemos a união de Dumbledore com Hagrid. Realmente existe ali uma amizade verdadeira. O túmulo do Dumbledore, nós temos um pouco a percepção, sim, no filme como era. Nós vemos Voldemort a levantar o túmulo para ir buscar a varinha das varinhas. Mas quem lê os livros vai ver que até a lápide de Dumbledore tem determinados detalhes, determinados pormenores que infelizmente nós não temos imagens para vos colocar, mas sigam o meu conselho, leiam o livro e vocês vão ver como foi brilhante o funeral de um dos maiores diretores em Hogwarts, isto para não dizer que ele foi o maior. You may not like him, Minister, but you can't deny Dumbledore's got style. Por hoje é tudo. Eu sei que estes vídeos são compridos, mas nós estamos a falar de 115 anos. Dumbledore morre com 115 anos, é muito ano para falar, é muita coisa para falar. Mas ficamos por aqui neste vídeo, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, como vocês sabem, ajuda sempre imenso o canal. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como faço sempre, o nosso blog, o nosso Twitter e o nosso Facebook. E é isso, ficamos por aqui por hoje, então, tchau!